Quando você começa a andar com Jesus, você então passa a andar conectado com o céu. Ao mesmo tempo que você está aqui na terra, você tem uma conexão celestial com os poderes de Deus, com as manifestações do poder de Deus, que ela está então agora disponível para as nossas vidas, para que nós possamos destruir tudo aquilo que é errado, todo o poder do inimigo e trazer em manifestação o reino de Deus. O reino de Deus não vai vir em manifestação completa por agora, mas mesmo assim nós recebemos chaves de autoridade. Nós recebemos e nós, para vivermos esses milagres, vivermos essas manifestações, Deus quer gerar em nós um espírito de milagres. Eu vou compartilhar aqui uma palavra, depois nós vamos orar juntos e eu já posso ver através da sua vida Deus liberando milagres para você e também para aqueles que estão ao seu redor. É um pouco disso que nós vamos falar agora. Então, o primeiro Adão é a alma vivente. O segundo Adão, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, é espírito vivificante. Então, quando você nasce de novo, essa palavra vai funcionar para você que já recebeu a Jesus. Então, aí onde você está, se você tem algo para se arrepender, peça perdão dos seus pecados e comece a andar com Jesus a partir de hoje. E eu quero estar aqui, não para você depender de mim, mas para você depender do que tem na minha vida. De algo de Deus que tem na minha vida. Vamos, a partir de hoje, estarmos juntos por aqui. Se você entregar a sua vida para Jesus, esse poder também vai ser liberado para você. E eu creio que milagres já estão acontecendo, né? Pessoas despertando para oração, milagres acontecendo, e esses milagres vão aumentar. Deus quer transformar você, Deus quer dar direções para você, mas Ele não quer só dar direções, Ele quer ser a sua força. Ele quer que você tenha uma total dependência dEle. Eu estava vendo hoje no meu devocional, estava falando sobre colocar os olhos em Jesus. E não buscar apenas direção, mas buscar também a força. A nossa fonte de energia é a presença de Jesus. E isso é através de um relacionamento com Ele. Quando nós nos relacionamos com Ele, nós ouvimos dEle, Ele também nos fortalece. Olha o que você vai ouvir aqui agora. Lá em Gênesis, no capítulo 1, olha o que a Bíblia diz. O que eu estou falando? Gerando o espírito de milagres. Então, como você vai viver o seu milagre? Como Deus pode usar você através da sua fé, através da unção e através da manifestação da glória. Eu vou falar através da fé e através da unção, porque da manifestação da glória, Deus pode fazer isso por soberania dele. Deus soberanamente age em seu favor e faz milagres acontecerem, faz coisas aparecerem, Ele traz à existência o que não existe, Ele chama isso à existência como se já fosse. Leia Romanos capítulo 4, se você quer saber mais sobre essa citação. Agora, Gênesis do capítulo 1, nós precisamos entender que nós somos criados da mesma matéria, da mesma forma que Deus. Nós temos a natureza divina. Você entende? Nós somos espírito, alma e corpo. Então você é um espírito, você tem uma alma com capacidade de dominar essa alma e também é um corpo físico. Você habita em um corpo físico. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, continua aqui, isso é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Eu tenho uma autorização de Deus para compartilhar um pouco, começar a introduzir sobre isso, mas só vai funcionar para você que já vem andando com Jesus. Se você não vem andando com Jesus, você nem vai conseguir. Se você começar a partir de agora, você já consegue entender. Mas talvez tenha pessoas que nem vão conseguir entender, porque é muito simples. Mas ao mesmo tempo é uma revelação espiritual que eu vou te falar aqui agora. Olha lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, versículo 6, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E depois vamos pular aqui para o versículo 9. E apareça a porção seca, e assim foi. Então nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1 que tudo que Deus ia dizendo ia acontecendo. Tudo que Deus dizia, tudo que Deus diz, acontece. Então você está aqui em oração e só de você estar conectado em Deus, existe um poder de Deus que está vindo, está repousando sobre você, e esse poder de Deus, ele está gerando em você um espírito de milagres que
à medida em que você fala algo, aquelas coisas vão começar a acontecer. Você não precisa de fé para constatar o que você tem vivido. Você não precisa de fé para ver o que está te faltando. Você não precisa de fé para falar que está doente. Você não precisa de fé para falar que está faltando recursos para você. Você não precisa de fé para ver que está faltando harmonia na sua casa. Você não precisa de fé para essas coisas. Isso é só uma constatação de algo que já está acontecendo. Agora a Bíblia diz, o justo viverá por fé. Esse é o primeiro nível. Agora, se você disser uma coisa negativa, se você disser incredulidade, pior ainda, né? Incredulidade, por muito tempo, o seu coração vai começar a crer nisso. Como o seu coração começa a crer? Se você crê com o seu coração e fala com a sua boca, isso vai fazer coisas acontecerem. Mas, como as coisas então podem trazer confiança para o seu coração? Como você pode começar a crer com o seu coração? É à medida que você fala. Se você pode falar 100, 200 vezes, mas se isso só for um método para você, não vai funcionar. Agora, se você fala, isso aqui está de acordo com a vontade de Deus, você coloca aquilo diante de Deus, Deus revela para você, Deus põe dentro de você algo que Ele tem com você, e você não vai inventar, você diz o que Deus está dizendo. Ou também, às vezes, você está com uma necessidade, e a Bíblia já diz que a cura já é sua, que a provisão já é sua, que a capacitação para o seu chamado já é sua. Então você fala, Deus já diz isso na sua palavra, Senhor. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha trazer isso em manifestação. Eu citei de manhã, mas vou citar pela segunda vez. O ensino da palavra revelada, muitas vezes nós precisamos repetir. Jesus repetia muitas coisas de forma diferente ou da mesma forma, para que fique fixado no seu espírito. A Bíblia diz, se você pedir alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele te dará. Então, observe bem, quando você diz alguma coisa por muito tempo, de repente o seu coração vai começar a crer. E quando você disser uma coisa negativa, uma coisa de incredulidade, seu coração estiver crendo, começa a bagunçar toda a história. Entendeu o que eu estou falando? Agora, ao mesmo tempo, a parte boa, a boa notícia do Evangelho é que Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Eu declaro agora que toda palavra maldita, toda palavra negativa contra a sua vida, cai agora em nome de Jesus. Eu libero um novo decreto sobre você. Eu declaro que a vontade de Deus está sendo estabelecida agora. No seu espírito, Deus está liberando dons espirituais, riquezas espirituais. Eu declaro também saúde na sua alma, assim como você tem prosperado também em coisas físicas pelos olhos da fé. Eu posso ver você feliz, posso ver você vivendo o plano de Deus, posso ver você entrando dentro da vontade de Deus, falando de Jesus para as pessoas. Eu posso ver esse tempo novo de Deus chegando na sua vida, você contando o seu testemunho. Só de contar seu testemunho já é um compartilhar do Evangelho, com sabedoria para as pessoas certas, nos lugares certos. E Deus vai fazer coisas tremendas. E Deus, então, Ele está querendo que você entenda essa verdade espiritual. Que se você está dizendo algo de incredulidade, é o momento de você parar e você começar a rever isso que você tem falado. Porque se você disser algo por tempo suficiente, seu coração começar a crer, quando você diz, acontece. Tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Olha lá, vamos abrir aqui em Marcos 11, no versículo 23, onde a Bíblia está dizendo, porque Jesus está dizendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu citei em alguma oração já esse versículo, agora eu quero focar nessa última sentença, nessa última parte do versículo. Olha aí, estou sentindo ele aqui. Tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. Então você está andando com Jesus, você está cada vez mais consciente de quem você é no Espírito e que você está nessa vida não para fazer sua vontade, mas a vontade do Senhor e que Ele te enviou para essa terra com uma missão. Então, desde o momento que você começa a ser gerado no ventre da sua mãe, até o seu último dia aqui nessa terra, ou até o último dia que Jesus voltar, ou o último dia que você vai para Ele, esse interim, esse espaço de tempo é o tempo em que você tem uma missão de Deus para cumprir aqui nessa terra. Por mais simples que ela seja, Deus tem uma vontade para você e se você entrar nessa vontade, você vai ter recompensas na eternidade. Marcos 10, versículo 30 diz ainda mais
se você largar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa terra, 100 vezes mais nessa terra e sobretudo na eternidade. E sobretudo na eternidade. Então tem recompensas nessa terra e recompensas na eternidade. O diabo, eu quase não uso falar aqui esse nome, né? Mas o nosso adversário, ele tenta de todas as formas usar também às vezes é fraqueza na mente carnal, dizendo que Deus ele não quer te abençoar. E eu sei, se você não tem priorizado Deus, ele conhece seu coração e é bom que ele não te abençoe. Mas tem muitos aqui que se você está aqui nessa oração, Deus ele sabe do seu coração. Ele sabe que você não vai abandonar Jesus por nada. Ele sabe que você está preocupado com o plano de Deus e acabou um tempo de sofrimento. Eu vi o Senhor me mostrava agora quando tem aquelas corridas no estádio, eu vi uma corrida no estádio, eu vi agora uma corrida no estádio e lá no final estava escrito chegada, é uma linha de chegada. É uma linha de chegada. Eu ouço o Senhor dizendo que tem alguém que estava num processo, numa jornada, e Deus vai trazer agora uma outra fase. Eu creio que essa é uma outra fase, é uma etapa da sua vida que já foi concluída e você precisa desapegar. Porque eu vi assim você chegando na linha de chegada. Chegando aqui naquela risca da linha de chegada. E Deus pode ver que o Espírito Santo está te tocando aí. Santo. E você não tem entendido o agir de Deus. Você acha que existe algo errado com você, por quê? Porque Deus mudou a sua fase. E às vezes a mudança de fase não é um lugar, mas é uma maneira de pensar, é uma maneira de ser. Eu ouço o Senhor dizendo, entra no meu querer. Entra no meu querer, busque saber qual é a minha vontade. Tem pessoas aqui você está fazendo alguma coisa e sempre deu certo daquele jeito. Mas Deus está querendo agora fazer uma coisa nova. Ele é Deus de coisas novas. Lá em Isaías 43, quando o povo passou pelo Mar Vermelho, foi uma coisa poderosa, né? Passaram pelo Mar Vermelho. Mas aí o profeta Isaías fala assim, esqueça o que se foi. Eu estou fazendo uma coisa nova. Se você já fez sempre do mesmo jeito e deu certo, e agora Deus está falando, a linha de chegada é uma coisa nova. É uma forma de agir nova. Uma forma de agir nova. É uma forma de fazer o seu trabalho nova, com criatividade, com coisa nova, simples, mas bem feito. É uma forma de ser esposa, de ser esposo, de ser líder, de ser patrão, de ser um profissional, de ser um empresário, de forma nova. Eu vi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui, eu via 3 ou 4 pessoas aqui que vão pegar esse vídeo aqui. Tem 3 ou 4 aqui que eu vi assim, 3 ou 4 pessoas, mas se faz sentido para você, pegue também na medida da fé. Pegue também na medida da fé. O Senhor me dizia que tem 3 ou 4 que vão enviar o testemunho. Mas muitos aqui vão pegar. Muitos aqui vão pegar. Eu sei o Deus que fala na minha boca. Eu sei que Deus está tocando aí alguém com essas palavras. Ok? Vamos lá. Marcos 11, versículo 23. A Bíblia diz então, tudo o que disser lhe será feito. Então, nesse último dia do propósito, de oração pela vontade de Deus, e amanhã vai ser pela revelação da vontade de Deus. 21 dias, a gente começa amanhã no novo horário pela manhã, 7h30 da manhã e 7 da noite mantém. Olha lá. Se você não vigiar as suas palavras para o negativo, acontecem coisas negativas, tá bom. Mas agora eu quero enfatizar mais uma vez. Se você começar a dizer, Pai, deixa eu ser bem prático, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou próspero. Fala assim, o Senhor faz as riquezas terrenas virem até mim em abundância. Fala, eu não tenho falta de nada. Fala, hoje à noite, desse momento, agora, quando você está ouvindo agora, eu perco a consciência da necessidade. Porque eu entro dentro da vontade de Deus e tudo que eu preciso, o Senhor provê e Deus é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Como eu disse, o meu devocional hoje pela manhã estava falando, não buscar apenas direções de Deus, mas buscar a nossa força e declarar a nossa dependência de Deus. Senhor, eu dependo de Ti, não apenas com palavras, mas com atitudes. Eu ouvi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui que estão buscando tomar decisões
Mas, mesmo que você saiba, isso aqui funciona, eu vou fazer isso aqui, é para colocar diante do Senhor, para Ele trazer confirmações sobre isso. Ele pode falar direto com você, Ele pode também usar outras pessoas. Quando é uma coisa importante, eu costumo buscar 3 confirmações. Deus às vezes dá até mais. O rei Davi, para entrar numa guerra, que ele já estava bem, ele não precisava entrar mais em guerra, mas, na verdade, olha Deus falando aí, ó. Tem gente aqui que já está, vamos dizer, já estou bem, Deus já tem me abençoado, já tem andado nos princípios, já tenho recebido coisas de Deus, mas espera 3 confirmações para tomar decisões, mesmo que elas pareçam boas. Isso, em primeiro lugar, vai mostrar para Deus sua dependência dele. E gerando um espírito de milagres. Deus vai então direcionar você e vai colocar palavras certas na sua boca, seu coração vai crer e coisas poderosas vão acontecer. Eu quero enfatizar aqui hoje 2 versículos. É o nosso último dia, né? O último dia desse propósito, mas amanhã já estamos aqui 7h30 da manhã, novo horário. Deixa aqui os seus comentários. O que Deus tem falado com você? Coloca um amém, coloca pelo menos uma mãozinha. Estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui. Olha lá, Salmos 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então ele nos faz, ele tem essa capacidade, esse poder de fazer você enxergar os caminhos da vida. É interessante que muitas coisas que eu leio na palavra, eu declaro isso para a sua vida também a partir de hoje. Deus me mostra um sonho que está num capítulo da Bíblia, um sonho que são 3, 4 versículos da Bíblia, e eu vivendo aquilo. Quando eu acordo, o Espírito Santo traz para mim qual que é o capítulo e o versículo. Mesmo que eu não conheça, ou que eu já passei por ali, mas não estou lembrando o momento, o Espírito Santo traz na minha mente. Então eu declaro essas experiências dentro da palavra também para a sua vida. Deus fala através dos dons espirituais e também através da revelação da palavra. Ele nunca fala contra a sua própria palavra escrita, mas os dons espirituais, por exemplo, ontem eu estava ministrando no culto de jovens e adolescentes e Deus me mostrou, entre várias palavras que Deus liberou lá, Deus me liberou uma palavra e uma visão, que eu via um adolescente que chegou no shopping e ele estava olhando numa vitrine querendo muito algo, mas ele não estava podendo receber, e Deus me deu uma palavra falando que se ele continuar em Deus, Deus estava dando aquilo que ele olhou na vitrine, Deus estava dando. A prima dele, eu não sabia que era prima, fiquei sabendo depois, olhou do lado e ficou assustada, porque ela sabia que foi no shopping, eu estava no shopping junto, não sei bem, e então testemunhos poderosos aí têm acontecido através dos dons espirituais, e também acontece através da revelação da palavra. Vamos orar, e eu quero antes ler aqui mais um versículo, ó. Pois em ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Sua alma não vai ficar desamparada, você está aqui clamando, o Senhor está te ajudando, fortalecendo você para viver a perfeita vontade dele. Eu declaro emoções saradas, eu declaro milagres, eu declaro que você vai ver que Deus é tão bom e Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Ele se preocupa com cada detalhe da nossa história, da nossa vida. Você pode dizer amém aí? Falei, eu creio, eu recebo. Falei, essa palavra foi todinha para mim. Eu estou sentindo ele aqui. Quem anda com Jesus tem que ser alegre, não é verdade, gente? É isso aí. Ó, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu tomar aqui o meu... Eu não achei o café descafeinado que eu gosto, ó. Então, essa vez foi um café suave. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa semana eu quero estar mais aqui com vocês, ensinando também, além das orações, que o Senhor nos ajude. Amém? Pai, obrigado pelo seu amor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por palavras, por pensamentos e por ações. Pai, nós te agradecemos por esses 7 dias de propósito de oração. Nós te louvamos, nosso coração está alegre. Nós sabemos que no mundo espiritual foi liberado coisas que ao passar dos dias e dos meses nós vamos ver coisas que nós recebemos aqui nesses 7 dias. Obrigado por esse espírito de milagre que está sendo gerado. Nós estamos entendendo o poder das palavras, Pai. Traga isso por revelação. Nos ajuda a falar a sua vontade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que cada um que está aqui vai falar a sua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que aqueles que precisam encerrar ciclos, dê sabedoria para eles, Pai. Entender que o encerrar de ciclos, ele até pode ser geográfico, mas nem sempre. Que eles possam experimentar uma transição sábia e tranquila em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai,
Repreenda agora toda a opressão, Pai. Repreenda agora todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, toda a opressão que está operando na sua vida, na vida de pessoas aqui, na autoridade do nome de Jesus, cobertos com o sangue de Jesus, eu declaro libertação agora. Todo peso, toda amarração, todo embaraço, eu declaro Deus que desembaraça os caminhos, desembaraçando todo impedimento na sua alma, nos seus pensamentos. Eu declaro um tempo onde eu vi assim como o Senhor dizendo, um tempo onde Ele está deixando as coisas leves, está oxigenando as coisas. Pai, eu oro também, Pai, por cada propósito de oração. O que não tiver na sua vontade, Pai, tira dos corações. Mas o que tiver na sua vontade, traz confirmações e realiza, Pai, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que poderoso esses dias. Eu estou muito empolgado e feliz de ver o que Deus está fazendo. E a partir dessa segunda-feira, um novo horário pela manhã. 7h30 da manhã. Ok? E a noite permanece 7 da noite. Então estaremos aqui 21 dias pela revelação da vontade de Deus. Assim como Daniel levou 21 dias para entender bem o que estava recebendo de Deus, eu creio que se houver algo que precisa ser entendido sobre a vontade de Deus para você, Deus vai trazer a clareza e a convicção. Você pode dizer amém aí nos comentários. Um grande abraço. Eu ouvi o Senhor dizendo que está prestes a fazer algo por alguém que está aqui. O Espírito Santo vai tocar em você. Ele então está preparando o seu coração. Ele está preparando o seu coração. Ele está preparando o seu caráter, o seu espírito. Não é um caráter só como pessoa, é um caráter espiritual. Ele está preparando o seu homem interior, seu espírito, para receber bênçãos. A palavra que eu deixo para você é Gálatas 5, versículo 22. Ele está gerando os frutos do Espírito para você receber coisas grandiosas, coisas poderosas que Ele tem com você. Deus te abençoe. 7h30 da manhã estaremos juntos. Durante o dia também fica atento aqui no canal. E às 7 da noite também no propósito de oração pela revelação e convicção da vontade de Deus. Até lá.